7 filmes que chegaram na Netflix e vocês vão querer assistir. As melhores dicas você encontra aqui, então deixa o like nesse vídeo, me segue. Agora vocês podem hypar também aqui os meus vídeos no Barata no Cinema, então se você puder eu vou agradecer muito. E se inscreva aqui, estamos chegando à marca de 11 mil inscritos, eu conto muito com a ajuda de vocês nessa. E vocês vão adorar a lista de hoje, 7 dicas da Netflix, daquelas assim imperdíveis. Vem ver. E eu vou abrir a lista falando de um filme que talvez o primeiro grande lançamento da plataforma em 2026. E eu me surpreendi, porque eu tava com expectativas baixas para Dinheiro Suspeito, filme do Joe Cunahan, estrelado pelo Matt Damon e pelo Ben Affleck, os melhores amigos de Hollywood. E é um filme de ação bem decente. Um thriller de ação, melhor dizendo. Eu acho que se você for esperando ação, tiro, pancada, bomba, acho que talvez você se decepcione, porque o que eu gostei no filme é justamente isso, é como ele cria uma trama super envolvente ao contar a história de um grupo de policiais que acaba descobrindo 20 milhões de dólares de um cartel de drogas e não sabe muito bem o que fazer com o dinheiro, se entrega para a polícia, se faz um desvio, se rouba tudo. E enquanto isso, eles precisam lidar com a ameaça, porque eles estão absolutamente expostos e os donos do dinheiro podem querer recuperar ele, também com uma suspeita envolvendo um assassinato que acabou criando um racha no grupo. E eu gosto como o filme ele consegue mergulhar nesse suspense, nessa tensão, nesse clima de desconfiança, movido pela ambição, movido pela corrupção, principalmente no segundo ato, quando ele fica ali preso dentro daquela casa. Existe um clima ali de que todo mundo é culpado e eu acho que o filme trabalha muito bem isso. E embora, assim, no clímax o filme ele seja um pouquinho, assim, um pouquinho não, eu diria muito idealizado e ele vai por um caminho menos inspirado, eu acho que a ação é decente, o elenco é extremamente competente e o filme consegue nos manter conectados, assim, até o final, não só pelo suspense, não só pela tensão em torno do caso, mas também por essa dúvida relacionada ao que eles vão fazer com o dinheiro. Dinheiro Suspeito tá na Netflix e eu acho um bom lançamento, um bom começo de ano pra Netflix. O segundo filme da lista é, pra mim, um dos melhores lançamentos de 2025. Se eu fizer um top 30, ele com certeza vai estar nessa lista. Se eu fizer um top 20, ele muito provavelmente... Eu vou fazer um top 20. Em breve vai sair aqui meu top 20 com os melhores filmes de 2025, mas ainda preciso assistir algumas coisas aí que estão chegando nos cinemas só em 2026. Mas eu tô falando de O Último Azul, o filme do Gabriel Mascaro, que é um filme de encher os olhos e que consegue, a partir de imagens potentes, atribuir um sentido, um significado a ela, ao discutir o problema do envelhecer numa sociedade capitalista que descarta no primeiro momento de fragilidade a pessoa idosa. E eu acho que o filme ele consegue, dentro de uma distopia muito criativa e muito provocante, fazer a gente refletir sobre, sabe, essa criação de consciência muitas vezes tardia no nosso papel dentro dessa estrutura, a partir da história de Teresa, uma mulher que já está ali próxima a completar 75 anos. Na verdade, ela passou da marca ali que nessa distopia brasileira o governo acabava mandando as pessoas para uma colônia apenas para idosos. E ela acaba ultrapassando essa marca, mas ela queria realizar um sonho antes de ir para essa colônia. Ela queria voar, ela queria realizar o sonho de voar. E nessa tentativa, ela acaba criando consciência sobre a ilusão desse sonho e a ilusão da vida que ela construiu. Eu acho que é um filme que ele mergulha nessa Amazônia brasileira de forma muito potente, com imagens cheias de textura, com uma força visual que ela é, assim, fascinante. Mas, além disso, o mais fascinante aqui é o olhar para essa personagem, para o que ela representa e para essa crítica. Uma crítica extremamente atual e extremamente urgente relacionada ao problema do envelhecer nesse mundo capitalista em que a gente vive. O Último Azul é um grande filme, assim, um daqueles filmes que pega a gente pela mão do começo ao fim e você, quando termina, você fica com aquela sensação de queria ter visto mais, eu queria continuar nessa jornada. É uma jornada libertadora, mas ao mesmo tempo é um ato de resistência. Eu adorei esse filme. O terceiro filme é um besterol daqueles, assim, bem bestas, mas muito engraçados. Eu lembro que eu aluguei esse filme no locador umas 5 vezes. Eu simplesmente me divertia muito vendo Com a Bola Toda, que agora apareceu no streaming, apareceu na Netflix. E é um filme estrelado pelo Vince Vaughn.
e pelo Ben Stiller como antagonista, que conta a história de um dono de uma academia que tá vendo, sabe, essa academia super tradicional ser destruída pela concorrência, uma dessas ultra academias super modernas, e aí ele resolve participar de um torneio de queimado pra conseguir um dinheiro e, quem sabe, revitalizar as coisas, enfim. E aí, gente, é uma maluquice, é um filme sobre um torneio de queimado, então você já estabeleceu o nível aqui. Mas é um filme que ele é muito divertido, ele abraça essa coisa meio pitoresca, meio absurda, assim, brincando com essa lógica dos filmes de esporte, sabe? De esporte de alto rendimento. Realmente me diverti, eu acho o filme muito engraçado. E é aquele tipo de filme que andava sumido no streaming, eu acho que todo mundo vai querer dar uma chance. Então, se você quer rir, assim, rir sem culpa, veja com a bola toda. Tá na Netflix e eu recomendo. A quarta dica é um luxo. E assim, é um luxo principalmente pra gente que fica sempre reclamando que faltam clássicos no streaming. Que os clássicos eles estão perdendo espaço na era do online, sabe? E eu concordo muito com essa crítica. Inclusive, eu tenho que fazer uma lista aqui de clássicos disponíveis no streaming. Em breve eu vou fazer, promessa aqui, hein? Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi que Lawrence da Arábia chegou na Netflix. E esse, pra mim, é um dos maiores filmes já feitos. É o épico dos épicos, assim. Pra mim, a definição de épico tá aqui. Porque ele é um filme grandioso, é um filme do David Lean. Mas é um filme grandioso sobre um homem que resolve interferir num conflito que não era o dele. E esse filme, ele mostra o efeito desse homem dentro desse homem estrangeiro, desse homem com dificuldade de entender a ordem das coisas naquele mundo que ele está interferindo. E ele consegue, a partir da perspectiva desse homem, falar sobre tantas coisas. Sobre colonialismo, sobre falta de diálogo, sobre caos no mundo em que a gente vive. E é um filme que ele, embora dentro de um contexto, ele é muito atual em tudo que quer dizer no âmbito político, no âmbito macro da coisa. E, ao mesmo tempo, ele é, enquanto cinema, uma experiência única, sabe? A gente perdeu o costume de ver filmes grandes, de fato grandes, grandiosos de fato, com imagens grandiosas, filmados de fato, sem CGI, sem fundo verde, sem chroma key, sem nada, sabe? É um filme que ele, tudo que tá em tela, tá em tela. Eu acho isso impressionante. E eu fico vendo, caramba, eles faziam esses filmes nos anos 60. Hoje em dia tem muita gente que não consegue fazer filmes assim, mesmo com toda a tecnologia. Eu acho que o cinema, a tecnologia ela acrescenta muito, mas em alguns aspectos ela limita muito também, principalmente a capacidade de criação de grandes cineastas como David Lean. E eu acho que você vai entender tudo quando assistir Lawrence da Arábia. Veja, não perca. É longo, mas vale cada minuto da sessão. O quinto filme da lista, pra mim, é o meu favorito do Quentin Tarantino. E eu acho que é o dele também, porque na cena final desse filme, ele, através de um personagem, simplesmente fala: eu acho que essa é a minha obra-prima. E pra mim, Bastardos Inglórios é a obra-prima do Quentin Tarantino. E é muito pela forma como ele usa algo convencional na própria filmografia, esse recorte pop, essas referências a outros filmes dentro do imaginário dos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, de forma muito autêntica, de forma muito cinematográfica, contando a história de um grupo de soldados numa missão daquelas assim, praticamente sem volta, e conseguindo, a partir dessa história, não buscar revelar uma realidade da guerra, mas conseguir revelar num tom provocador, administrando a violência, obviamente, dentro dessa lógica, porque é um filme do Tarantino, e com momentos assim carregados de tensão. Tem vários grandes momentos nesse filme. Eu sou muito fã de Bastardos Inglórios e eu fiquei feliz que ele reapareceu na Netflix. O sexto filme da lista eu simplesmente adorei, e eu adoro muito por ver Hollywood fazendo um filme que há muito tempo não era feito, não dessa forma, não de forma tão comprometida com o absurdo. Mas eu sei que muita gente não gostou por causa dessa mistura de terror, comédia. Muita gente resiste a isso. Mas eu sou apaixonado por esse subgênero do horror, e por isso eu adorei Abigail, filme que conta a história de um grupo de sequestradores contratado pra raptar uma garotinha aparentemente indefesa, mas ela não era tão indefesa assim. E numa noite, eles tinham que passar uma noite com ela, mantendo ela num cativeiro. Só que essa noite sai do controle assim, muito rapidamente. E aí se prepare, porque é um filme que ele tem uma mitologia clássica, mas ele consegue adaptar
a comédia, o terror, a ação dentro dessa mitologia clássica de forma criativa, tendo uma trama, assim, com um banho de sangue, com muita violência gráfica, mais estilizada, com momentos absurdos, uma protagonista muito carismática e uma história que ela não tem esse pudor, não tem esse nojinho, sabe? Não tem esse medo de sujar as mãos. E por isso eu adorei Abigail. Então, se você às vezes não interpreta bem esse tipo de filme, eu aconselho que você veja esse aqui e talvez você comece a gostar um pouco mais. Vai por mim. E eu vou fechar em grande estilo, vou fechar com outro desses clássicos, assim, imortais do cinema. Embora esse não seja tão, assim, antigo, mas pra mim, representa bem um filme que ele se tornou referência pra outros. Eu tô falando de Touro Indomável, a cinebiografia das cinebiografias do mestre Martin Scorsese sobre um lutador de boxe tão agressivo nos rings quanto fora dele e obrigado a lidar com as consequências desse temperamento. É uma história baseada num personagem, né, numa figura real, mas que nunca, em hipótese alguma, é condescendente com o que esse homem foi e o que ele representou na realidade dos seus. É um filme, assim, que não tem medo de se aproximar e ver um homem em suas múltiplas facetas, identificando que o mesmo homem que pode ser abusivo, que pode ser violento, que pode ser tóxico no relacionamento com as pessoas mais queridas, pode também ter virtudes, pode também trazer consigo feridas profundas que refletem muito mais do que a agressividade de um ou a hostilidade de um, refletem a formação masculina, refletem um problema no mundo que é simbolizado na figura daquele homem. Eu acho um grande filme, eu acho um filme visualmente impressionante, com um preto e branco, que só potencializa esses contrastes. É o Martin Scorsese no melhor estilo Martin Scorsese. Então é isso, galera. 7 filmes imperdíveis da Netflix. Tem filmes pra todos os gostos nessa lista. Deixa o like aqui, não se esquece de compartilhar o vídeo, de hypar ele. Agora você também pode hypar o vídeo. Isso me ajuda muito, faz com que o vídeo alcance mais pessoas. E de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 11 mil inscritos. Eu conto muito com a ajuda de vocês nessa. Tchau!